Quando a gente trabalha com a comunicação visual, o impacto é maior. Porque quando a criança está no ventre da mãe, a gente não consegue ver ainda nada, né? E alguns até chamam de produto. Eu procurei no dicionário a definição de aborto, e eu encontrei essa definição aqui. O aborto é a morte espontânea ou provocada do produto da concepção dentro do ventre materno, antes do parto. A concepção de que se tem é de que a mulher tem um produto ali. Pode ser que venha a virar uma vida, um bebê. Mas as últimas pesquisas, publicadas pela uma revista científica, ela diz assim que achava-se que a criança, depois de um mês, já tinha o coraçãozinho batendo ali no ventre da mãe, depois de um mês da concepção. Agora, você tem a certeza de que no 16º dia, 16 dias após a concepção, o coração já bate. Dá para dizer isso, gente? Aquele coraçãozinho, aquela vida. E a palavra de Deus diz assim: foste vós que me plasmastes entre as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito a Deus, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, diz o salmista. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conhecestes até o fundo da minha alma. O Salmo 138 diz assim: nós somos uma vida preciosa aos olhos de Deus. Para o mundo, apenas um produto, e para Deus, uma vida preciosa. Quem não conhece aquela passagem bíblica de Jeremias, que diz assim: antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia, Ele já me chamava pelo nome. Antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Eu pergunto: quem é que pode decidir sobre a vida? Nós sabemos que existe a chamada interrupção involuntária, que é o aborto espontâneo, que acontece por causa de algumas patologias. Tem aqui a sífilis, diabetes, intoxicação, outros tipos de moléstias que pode acontecer, que pode levar uma mulher a ter um aborto espontâneo. Algumas até sofrem, porque elas não tiveram culpa de perder a criança, e mesmo assim tem peso de consciência. A gente tem que explicar para as mães: mãe, você teve um aborto espontâneo, você não tem culpa. E tem outras que estão gritando, dizendo: nós queremos os nossos direitos. Nós podemos dizer se nós queremos ou não queremos o filho. Gente, para Deus não é uma vida que está ali. Ah, padre, mas tem mulheres que são violentadas sexualmente. Tem mulheres que têm crianças com má formação, porque aqueles que defendem o aborto dizem isso, né? Mas não é uma vida ali. Uma mulher que foi violentada sexualmente, que ninguém deseja uma desgraça dessa para ninguém, mas ela não tem uma vítima ali também. Ela não tem ali uma pequena vítima indefesa da violência dentro dela. Hoje nós temos uma ética, gente, muito preocupante entre os psicólogos e psicólogas que estudam essa área do comportamento humano, que diz assim: a ética utilitarista. Já ouviu falar disso? Sabe o que é uma ética utilitarista? Hoje está tomando conta da mentalidade do povo. O outro vale desde que ele me é útil. Eu até posso dizer que é uma criança, e eu adoraria ter um bebê no meu colo. Eu não consigo ver. Agora, quando uma mãe tem a graça de ter um bebezinho parecido com esse aqui, nos braços, aí sim, né? Aí é meu filho, a minha criança. Eu tive a graça de impedir que uma criança fosse assassinada. Em Santa Catarina, uma adolescente foi abusada, e a avó, ela era criada pela avó. A avó não suportava a ideia dela ter o bebê, porque ela dizia: nós não vamos conseguir amar essa criança, não, ela vai tirar. E não adianta dizer: eu não quero. Ela tinha
uma certa repulsa da neta. Ela não conseguia ficar perto da neta grávida, porque para ela a neta estava, Deus me perdoe, parece com um monstrinho ali dentro. Eu fui até a casa dela e pedi para ela, gente. E parecia que aquela criança ali, quando eu vi aquela adolescente com aquele barrigão, parecia que aquela criança ali dentro dizia: por favor, me ajude, padre, me ajude a nascer. E a gente que é padre, a gente renuncia de ter um filho, né? E parecia que ali dentro eu podia, de certa forma, colaborar para uma gestação. E eu cheguei a arrumar as mãos e disse para aquela avó: por favor, vó, nem que seja por mim, pela amizade que a gente tem, deixa essa criança nascer. Depois você pode até doar essa criança. E tem tantas mães que não podem ter filhos. Se eu digo mães, porque mesmo não podendo gerar, são mães de tirar o chapéu, porque já são mães, já têm o carisma, já têm o desejo de ser mãe. Tem mães que estão só esperando o filho chegar, elas não podem gerar. E a avó disse: só se for assim. Parecia que aquela criança sorria para mim ali dentro, como aquela criança no ventre de Isabel. Está lembrado daquela passagem bíblica em Lucas, no capítulo 1, quando Maria foi visitar a prima Isabel, diz que a criança pulou no ventre dela, né, de alegria. E a avó deixou a criança nascer. Mas pense que a criança foi para adoção? Não foi. Porque quando a avó foi lá no hospital e a avó viu a criança na incubadora, aquela criança disse que abria os bracinhos e parecia que queria abraçar a avó. Gente, hoje a razão da vida daquela família é a criança, que já é um adolescente, né? E cada vez que aquela família me vê, eles dizem: padre, bem que o senhor disse, quando a gente vê a criança não tem jeito, né? Isso a gente chama de ética utilitarista. Agora, quando a gente não vê, é diferente, né? Quando a gente vê uma imagem de um caixãozinho como esse, e quando a gente vê uma criança que tem que ser colocado o corpinho assim numa urna dessa, eu sei que é de cortar o coração, porque quando a gente tem a oportunidade de poder tocar, de poder ver a criança, e aí a gente perde, a família perde o chão. Mas antes que você estivesse no ventre da tua mãe, o Senhor já te chamava pelo nome. Aquela pequena concepção que já tem o coraçãozinho mexendo. Tam, 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 tam. 16º dia, gente, o coração já bate. E aí vocês tentem imaginar que o STF, os nossos políticos agora estão no Supremo, estão querendo aprovar a legalização no aborto, uma legalização total, até a 12ª semana. Diz os especialistas que todos os órgãos já estão formados na 12ª semana. Não de forma perfeita, mas já parece um bonequinho assim. Coração batendo, todo o sistema intestinal, tudo. 12ª semana. Existem algumas formas grosseiras. A mais conhecida é a chamada sucção, aonde é como um aspirador de pó. Lá no útero, aquele aparelho vai sugando a criança e vai destruindo a criança em pedaços. É a maneira mais comum de se tirar uma criança, um inocente. E a palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor dá a vida e só Ele pode tirá-la. Jó capítulo 1, versículo 21. O Senhor dá e só Ele pode tirar. Ninguém mais pode. Gente, tem pessoas que vêm às vezes com deficiência, e tem pessoas que têm tantas limitações na vida, e mesmo assim são felizes. Agora, para a ética utilitarista que o padre estava dizendo, uma pessoa deficiente, ela praticamente não vale. Vocês já pararam para pensar que uma mãe, quando ela vai fazer a ultrassonografia, se uma mãe percebe que a criança está com algum tipo de má formação, a criança vai vir deficiente, a mãe pode dizer: eu não quero. Vocês já pararam para pensar nisso? E qual vai ser a próxima lei que vão aprovar no Brasil? Talvez, se as crianças que são indefesas a gente não quer, quem sabe depois dos 70, 80 anos também vamos autorizar, por exemplo, a eutanásia, né?
Se a gente não deixa nascer, daqui a pouco nós não vamos deixar viver mais, né? Põe a mão no teu coração e diga assim: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Se elas não podem gritar, se elas não podem se elas gritar, não podem se defender, se elas não podem se defender, nós podemos falar por elas. Nós podemos falar por elas. A palavra de Deus diz assim em Gênesis 1:26, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos, gente, criaturas amadas por Deus, à imagem e semelhança. Diz a palavra de Deus: é a mim que pertence a vida do Pai, a vida do Filho. Ezequiel 18, versículo 4. É a mim que pertence. Sabe que a prática do aborto, para alguns teólogos, ela tem uma origem pagã, porque tem um texto bíblico forte, o Salmo 105, versículos de 35 em diante. Presta atenção no que o padre vai falar, que é muito forte isso. Talvez um dia alguém vai falar de aborto perto de você, e você vai ser instrumento também. Diz assim: molaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios, derramaram o sangue de inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que aos ídolos de Canaã sacrificaram. Seu país ficou manchado com o sangue dos inocentes. Eles se contaminaram com homicídio e se prostituíram com seus crimes. Então se inflamou contra o seu povo a cólera divina, e Deus teve aversão à sua herança. O Senhor está dizendo: o Senhor abominou aquele povo, porque sacrificaram crianças. Se eram crianças recém-nascidas ou antes de nascer, eram crianças para Deus. Então essa prática, uma prática totalmente pagã, daqueles que adoravam deuses falsos. São Paulo precisa exortar em Deuteronômio 18:10: não permitam que se achem entre vós aqueles sanguinários dos vossos próprios filhos. Ou seja, aqueles que pretendem justificar a morte de criança. Eu quero encerrar aqui com essa passagem bíblica. O primeiro batismo do Espírito Santo que Isabel recebeu, o primeiro batismo que ela teve foi do próprio Jesus. Mas Jesus não estava em carne e osso, bonitão, né? Todo feito. Quando Jesus agiu para que Isabel, a prima de Maria, ficasse tomada do Espírito Santo, foi quando Maria chegou, estava com a criança no ventre, tinha recém recebido a mensagem do anjo de que ela tinha concebido pela ação do Espírito Santo. Jesus estava ali, e eu penso que era apenas o coraçãozinho batendo. E diz que quando Maria chega próxima de Isabel, Isabel fica tomada do Espírito Santo. Diz a palavra ali em Lucas 1:44, e ela diz: de onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor? Quando você veio até mim, eu fui tomada pela ação do Espírito Santo. Era apenas um coraçãozinho batendo, porque ali já era o Filho de Deus, ali já era uma vida. Quem aqui é pai e mãe? Você já deve ter ficado como aquele pai, aquela mãe, tá meio bobo, né? Quando a mulher fica grávida, que a criança, o pai fica lá pedindo para o filho se mexer, e o filho às vezes não mexe mesmo, né? Não é assim que acontece? E você conversa com a criança, diz a psicologia que a criança já vai formando a personalidade no ventre da mãe. Gente, vai definir, o que define a criança, o que ela vai ser, já está ali na gravidez. Por isso que a mãe precisa cuidar. Quando a mãe vem para uma missa, eu acho linda a mulher grávida, aquele barrigão. Quando eu ponho a mão assim para abençoar, gente, aquela criança, e eu sinto assim que a mãe fica tão feliz, porque a mãe sabe que a criança já está ali, e a mãe se cuida, até para que não haja muita briga. Ela se cuida para não passar muito nervosismo, porque ela sabe que aquilo vai influenciar na personalidade da criança. Põe a mão no teu coração aí, deixa o Padre orar por você. Eu quero em primeiro lugar pedir, Senhor, que esse pai e essa mãe que está aí, esse jovem que tem o desejo de constituir família, que nunca permita, Senhor, que o aborto aconteça na vida. A igreja diz que é pecado de excomunhão uma pessoa que comete aborto. E aqueles que porventura já colaboraram ou cometeram, que se arrependam e peçam perdão e venham a ter uma vida nova, renovada em Jesus Cristo. E peço por aqueles, Senhor, que nesse momento
ouvir essa pregação, que possam fazer de tudo para ajudar as mães que têm filhos indesejados, as mães que estão grávidas de filhos que não planejaram, talvez até filhos que têm má formação, mas são vidas que merecem vir ao mundo, Senhor. Só Deus pode chamar a vida e chamar para a vida eterna. Por isso que nós possamos respeitar esse princípio, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra e a defender as nossas crianças que não têm voz. Nós estamos aqui por elas.